E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está na boca de todo mundo: os fundos de infraestrutura, os famosos FIINFRAs. Só que a gente vai fazer isso por um ângulo bem diferente, um que pode de verdade virar a chave na forma como se olha para os investimentos. Vamos lá, sem rodeios. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é verdade? É a primeira coisa que a gente joga no Google, que a gente busca nos relatórios, todo mundo querendo encontrar aquele ativo mágico, aquela bala de prata que vai resolver a vida financeira. Mas e se eu te disser que essa busca pelo melhor fundo pode ser uma armadilha? E se na verdade a gente estiver começando a nossa viagem pelo lado completamente errado do mapa? Fica por aqui, porque é agora que a nossa conversa começa a ficar boa de verdade. Pensa um pouco em como a gente planeja uma viagem de férias. Ninguém começa escolhendo o modelo do carro ou a companhia aérea, certo? A primeiríssima coisa é decidir o destino. É praia? É montanha? É outra cidade? O destino sempre vem antes. E olha, nos investimentos, a lógica é exatamente a mesma. E o pulo do gato está todo neste slide. Olha só a diferença. A maioria foca nas perguntas da esquerda, que são as perguntas sobre o veículo. Qual yield? Tá barato? É o melhor? Mas a abordagem que funciona, a estratégica, começa do lado direito, com as perguntas sobre o destino. Eu preciso de grana pingando na conta agora? Meu plano é para daqui a 5 anos? Até que ponto eu aguento os solavancos do caminho? Primeiro a gente define para onde vai. Só depois a gente escolhe o melhor jeito de chegar lá. E por falar em veículos, os FIINFRAs podem ser um veículo financeiro muito potente. Agora que a gente já entendeu a importância de saber o destino, vamos conhecer melhor essa máquina. Traduzindo isso aí, FIINFRAs são basicamente fundos que juntam o dinheiro de um monte de gente para financiar projetos que são essenciais para o Brasil crescer. Pensar em novas rodovias, em linhas de transmissão de energia, saneamento básico, coisas grandes. E a grande vantagem, a cereja do bolo, é que o governo dá um incentivo fiscal. Os rendimentos que esses fundos pagam são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Isso é gigante. E por que isso é tão importante, especialmente agora? Bom, esse número aí na tela, 3,99% é a inflação, o IPCA, segundo os dados que a gente usou. Isso é basicamente o quanto o dinheiro perdeu valor em um ano. Qualquer investimento que se preze tem que, no mínimo, ganhar essa barreira aí. E é nesse cenário que os FIINFRAs se destacam. Eles geralmente entregam rendimentos bem acima da inflação, já são isentos de imposto e ainda tem um detalhe técnico. Com a previsão de que a nossa taxa de juros, a Selic, caia de uns 15% para 12,25% ao ano, a tendência é que as cotas desses fundos se valorizem, principalmente as que hoje estão com algum desconto. É, sem dúvida, uma combinação de fatores bem interessante. Muito bem, agora que a gente já entendeu o que é o veículo, vamos voltar para nossa viagem. Lembra que cada pessoa tem um destino, um objetivo diferente? Então, vamos ver na prática como dá para montar carteiras de FIINFRAs para 3 tipos de jornada? Olha, esse slide aqui resume a ópera de forma brilhante. Se o destino é ter uma renda extra caindo na conta todo mês, a estratégia é focar em fundos que pagam dividendos gordos, tipo um RBIF 11 da vida. Agora, se o plano é uma transição de carreira em 2 anos, por exemplo, a gente já busca um equilíbrio entre renda e crescimento, como no caso do BCAI F11. E para quem está com farol lá longe, pensando em mais de 5 anos, o foco muda completamente. O que importa é o potencial da cota valorizar, como num juro 11. Percebe como o objetivo muda tudo? E dentro de cada uma dessas estratégias, tem outro ponto que não dá para negociar: a diversificação. Se a gente pegar a carteira de renda imediata como exemplo, olha só. O dinheiro não vai para um lugar só. Ele é espalhado por vários setores da infraestrutura. É como ter rotas alternativas no Waze, sabe? Se uma avenida engarrafar, você tem outros caminhos para continuar a viagem e chegar no seu destino. Mas óbvio, nem tudo são flores. Como em qualquer viagem longa, existem desafios, desvios e sim, alguns buracos na estrada. Mas existe almoço grátis no mercado financeiro e seria uma responsabilidade a gente não falar sobre os riscos. Ignorar isso é como sair de férias sem nem checar se o pneu do carro tá cheio. E os riscos existem sim. Tem o risco de crédito, que é basicamente o risco de quem pegou dinheiro emprestado dar um calote. Tem o risco de liquidez, que é você precisar vender e não achar comprador para o preço que vale. Tem o risco regulatório, de o governo mudar as regras no meio do jogo. E claro, o risco de mercado, que é quando a economia toda vira de cabeça para baixo e afeta todo mundo.
E é exatamente por causa de tudo isso que o próprio relatório que serviu de base para nossa análise faz questão de deixar esse recado bem claro. E ele é fundamental. Uma análise geral como essa nossa aponta direções, mostra o mapa, mas ela não substitui a orientação de um profissional que vai sentar, entender o seu destino particular, o seu perfil e te ajudar a escolher o melhor caminho para você. E aqui a gente chega na grande mensagem de hoje. Investir não é uma competição para ver quem escolhe os ativos mais rentáveis. É um ato de planejamento, quase de engenharia pessoal. É sobre desenhar um mapa, traçar uma rota que faça sentido e ter as ferramentas certas para navegar, ajustando o curso quando for preciso. Beleza. Depois de toda essa conversa, fica a pergunta: qual é o próximo passo prático? Como é que se sai da teoria e começa a construir essa jornada de um jeito seguro e que seja sua cara? O primeiro passo não é sair correndo para comprar um fundo. O primeiro passo é parar, respirar e desenhar o plano, definir um destino. E honestamente, a forma mais segura e eficiente de fazer isso é com a ajuda de um guia experiente. Alguém que conhece o terreno, que sabe onde estão os atalhos e, mais importante, onde estão os perigos. Então, para quem sentiu que precisa dessa orientação, desse guia de viagem para traçar a própria rota, fica aqui o convite. O Admilson Longo, lá do cuidadofinanceiro.com.br, é um profissional especializado exatamente nisso, em ajudar as pessoas a construir esses planos. Agendar uma conversa individual pode ser o verdadeiro ponto de partida para uma jornada financeira de sucesso. E eu quero terminar deixando essa reflexão. Olhe com sinceridade para os seus investimentos hoje. Eles são só uma coleção de bons veículos parados na garagem? Ou eles realmente formam uma frota organizada que está te levando de forma eficiente na direção do seu grande objetivo de vida? Pensa nisso. Um abraço e até a próxima.